Para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, onde nós temos já desde algum tempo iniciado a exposição sequenciada desta carta, e agora chegamos ao capítulo 2 da mesma. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Nesta ocasião estaremos expondo do versículo 12 até o versículo de número 18. Todos encontraram? Diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Deus vivo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com isso, e com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo a Ele a sua graça e assistência na exposição da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença, ó Deus, em oração. Agora, Senhor Deus, para suplicar o Teu favor mais uma vez em nossas almas, de modo que possamos ouvir a Tua voz, de modo que possamos ouvir o Senhor falar conosco, de modo, ó Deus, que possamos ser confrontados com a Tua verdade, abrindo caminhos para que nós possamos nos desvencilhar dos nossos pecados. Ó Deus, nós sabemos que tão somente, só se o Senhor quiser, que nós seremos abençoados. Só se partir da Tua vontade é que nós seremos agraciados com a Tua palavra e com a exposição da mesma. Por isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, queira o Senhor falar, queira o Senhor manifestar a Tua graça, queira o Senhor manifestar a Tua glória em nosso meio. A verdade é que nós não merecemos, nenhum de nós aqui somos dignos de tão grande benefício, de tão grande bênção da Tua parte, de ouvir a Tua doce voz a falar ao nosso coração, mostrando os nossos erros, apontando os nossos caminhos, consolando as nossas almas e nos mostrando a direção na qual nós devemos seguir. Por isso, Senhor Deus, se te apraz, se parte da Tua boa vontade isso, fala que os Teus servos ouvem a voz do Senhor. Ajuda a mim, Senhor Deus, também, Teu servo, tão fraco, tão cheio de limitações, tão inapropriado, tão inábil para esse serviço, tão incapaz de por mim mesmo trazer qualquer vantagem ou serviço. Ó Deus, Tu sabes bem das minhas constantes fraquezas e imensas limitações para essa obra.
Mas eu peço, Senhor Deus, por amor ao teu nome, por amor à tua igreja e ao zelo que tu tem pelo teu Filho Jesus Cristo, que tu possa me usar para ser um instrumento por meio da qual o teu povo possa ser edificado, por meio da qual, ó Deus, a tua igreja venha entender qual venha a ser a tua vontade. Suplicamos, ó Pai, assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, para a edificação da tua igreja, vergonha de Satanás e exaltação do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa vida, nós nos deparamos com muitos caminhos das mais variáveis, dos mais variados tipos em nossa vida. E certamente um deles, que certamente irá apontar para qualquer um de nós, é exatamente a opção de irmos pelo caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Na maioria das vezes, o caminho da desobediência parece ser mais atrativo aos homens. Afinal de contas, ele parece ser mais fácil, ser mais deleitoso, ele parece ser mais degustável. Mas, no final das contas, o caminho da desobediência, ele tende a trazer grandes malefícios para as nossas almas. Grandes dificuldades experimentam aquelas pessoas que optam por andar de forma desobediente diante de Deus. E um exemplo claro disso é o filho pródigo, que experimentou grandes reveses na vida pelo fato de seguir o caminho da desobediência em sua vida. Nós sabemos bem os frutos que o filho pródigo, como é conhecido na Bíblia, ele experimentou na sua jornada, quando gastou todos os seus bens com coisas inapropriadas e no final da vida esteve comendo alfarrobas com os porcos. Assim é o caminho da desobediência. Mas o caminho da obediência, muitas vezes, ele não aparece tão atrativo assim. Na verdade, ele parece ser antagônico, ultrapassado. Ele parece ser, não é tão atraente assim como o caminho da desobediência. Afinal de contas, exige mais esforço, exige mais trabalho da nossa parte, exige de nós um certo desgaste, e não tem tanta glória assim diante dos homens. Por isso que muitas das vezes o caminho da desobediência, da obediência, é um caminho não muito atrativo. Mas no final das contas, irmãos, o caminho da obediência é sempre o melhor caminho a ser tomado. Afinal de contas, são muitos os benefícios que a obediência tem a trazer para uma pessoa. E talvez o exemplo mais categórico e o que mais sobe à nossa mente de glória e vigor é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, o qual experimentou a obediência desde o primeiro momento em que entrou na terra até o último suspiro de vida enquanto esteve aqui. E olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o quanto o caminho da obediência exige de nós. O caminho da obediência, ele muitas das vezes é pesaroso, mas no final das contas, o resultado que ele tem para as nossas almas, os resultados que eles trazem para as nossas vidas, é exatamente um resultado de glória, um resultado de satisfação, de alegria, de aprazimento diante de Deus. E a verdade é, diante de todo mundo, sempre aparecerá dois caminhos: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. E a verdade é que caberá a nós escolher qual caminho nós deveremos seguir: o caminho da obediência ou o caminho da desobediência. E o que eu tenho desde já para adiantar é que o caminho da obediência, ele sempre é e sempre será, apesar de todos os reveses
que ele pode oferecer o caminho mais apropriado, o caminho mais que pode trazer mais resultados benéficos para a nossa alma. E é exatamente isso que nós encontramos na passagem que temos diante de nós. Aqui ela mostra, meus irmãos, que o caminho da obediência, ela nos leva exatamente à unidade da igreja. Esse é um dos exemplos, que nós observamos nessa passagem, de como a obediência, ela pode ser frutífera e benéfica para a vida da igreja. E se a igreja se empenhar, se a igreja se sentir motivada e disposta, comprometida a caminhar por essa estrada, certamente ela conhecerá no seu meio unidade entre os irmãos. Ela experimentará de um só pensamento, de um só amor, de um só vínculo, que podem unir uns aos outros. Nenhuma estrada conduzirá à unidade da igreja, a não ser ao caminho da obediência. Não existe na face da terra outro caminho que nós possamos tomar. Sim, você pode estar disposto a tomar qualquer outro caminho, mas ele não conduzirá a igreja necessariamente nesse benefício. E é isso que nós observamos aqui, é isso que transparece para nós ao olharmos para o texto de Filipenses, do capítulo 12 até o capítulo de número 18. Aqui nós vemos, meus irmãos, o apóstolo Paulo concluir a sua argumentação que ele vinha desenvolvendo desde o início do capítulo 2. Se nós observarmos bem, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo está rogando à igreja para que ela seja unida, para que a igreja tenha apenas um pensamento, para que a igreja esteja vinculada em um só sentimento de amor uns para com os outros, para que a igreja abandone o seu orgulho e abandone a sua vanglória, e se motive, se empenhe em buscar o benefício alheio, se preocupe com o bem-estar da pessoa do seu lado. Sim, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo está rogando à igreja para que ela seja unida. E do versículo 5 até o versículo de número 11, o apóstolo Paulo, então, ele deu um exemplo para a igreja de como ela pode ser unida, que era exatamente seguindo o mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus Cristo. Sim, se a igreja imitasse a Cristo no seu serviço, ela chegaria a esse propósito tão abençoado que é a unidade da igreja. A motivação que a igreja tem que ter para ser unida entre os seus membros, em sua conjuntura, é exatamente imitando, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E quando chegamos agora do versículo 12 até o versículo de número 14, ele vem agora encerrando, concluindo essa ideia, mostrando agora que nós devemos imitar a Cristo em sua obediência. No capítulo anterior, na passagem anterior de 5 a 11, nós devíamos imitar Cristo em sua humilhação. E agora no versículo 12 até o versículo 18, nós devemos imitar a Cristo em sua obediência. E essa passagem, irmãos, ele mostra exatamente o caminho que nós podemos percorrer, o caminho que nos conduz à obediência. Talvez você se pergunte, pastor, eu quero ser obediente a Cristo, eu quero seguir esse exemplo de Cristo, como é que eu devo fazer? É exatamente isso que essa passagem ela vai mostrar. Ela vai mostrar o que nós precisamos ter para ser obedientes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quais são os ingredientes necessários para que nós possamos desembocar nesse caminho, para que nós possamos chegar no caminho da obediência, que nos conduz à unidade da igreja. E é exatamente isso, meus irmãos, é exatamente esse caminho que nós iremos analisar essa noite. O caminho da obediência que nos conduz à unidade da igreja. E como é então o caminho da obediência? E nós veremos isso de 3 maneiras.
nós veremos que o caminho da obediência, ele consiste, em primeiro lugar, desenvolver a nossa salvação. Sim, para que nós possamos ser obedientes, para que nós possamos tomar o caminho que conduz à unidade da igreja, é necessário cada cristão, cada servo de Cristo, desenvolver a sua salvação. Em segundo lugar, nós veremos que o caminho da obediência, ela consiste em estarmos satisfeitos com Deus. Se tem algo que vai fazer você, que vai lhe conduzir à obediência, é a partir do momento em que você se dispor o seu coração a estar satisfeito em Deus, satisfeito com a sua providência. Somente após aí é que nós podemos tomar o caminho da obediência. E em terceiro lugar, irmãos, nós veremos que o caminho da obediência consiste não apenas em estarmos satisfeitos em Deus, mas estarmos também felizes em Deus. Deus ser a razão da nossa felicidade, Deus ser o motivador do nosso coração no que toca a nossa alegria, independente do modo como Ele venha agir conosco, a nossa felicidade está em Deus. É exatamente essas coisas, é exatamente esses ingredientes que nos fará ser servos obedientes, nos fará tomar o caminho da obediência que conduz à unidade na igreja. Nós veremos o desenvolvimento da salvação, estarmos satisfeitos em Deus e estarmos felizes em Deus. Qual é a sua disposição nessa noite para obedecer a Cristo? Será que de fato você está disposto a tomar essa estrada, a deixar para trás tudo aquilo que você tem de contraditório à vontade de Deus, deixar para trás todas as suas motivações egoístas, todas as suas motivações pecaminosas, abandonar esse caminho, deixar todas essas coisas para trás e tomar essa estrada para conduzir a igreja em unidade? Saiba, irmãos, se nós tomarmos qualquer outro caminho que não seja o caminho da obediência, não tem como sermos unidos como igreja do Senhor. Então, tendo dito essas coisas, vejamos em primeiro lugar, irmãos, o primeiro ingrediente, a primeira coisa necessária para tomarmos o caminho da obediência que nos conduz à unidade. Que nada mais é do que o desenvolvimento da nossa salvação. Veja o que diz aí a passagem do versículo 12 até o versículo de número 13. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui está posto diante de nós, é um mandamento, é uma ordem, é um imperativo da parte do apóstolo Paulo, ordenando à igreja, se ela quer ser obediente, é necessário que ela desenvolva a sua salvação. Se nós observarmos no início, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 12 com uma palavra de conclusão. Ele diz: assim, pois, amados meus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vinha discorrendo sobre um tema, que era o tema da unidade na igreja. E agora ele chega no seu final, na sua argumentação, na sua cartada final. E ele está chegando aqui nas vias práticas da doutrina da unidade da igreja. Ele vinha dizendo que a igreja deveria ser unida. E para ela ser unida, era necessário que ela seguisse o exemplo de humilhação do Senhor Jesus Cristo.
e agora no versículo 12, ele coloca um assim, que poderia muito bem ser substituído por um portanto, ou então, concluindo a minha ideia, amados meus. Ele vai então discorrer, desenvolver a ideia, mais uma vez, da unidade. E ele diz aqui que para a igreja chegar a essa unidade, é necessário que ela obedeça o que Paulo tem a dizer. Não apenas tinha a dizer, o apóstolo Paulo, certamente nessa ocasião, ele se lembrou de quando esteve com os filipenses, de como eles eram solícitos em atender às ordens do apóstolo Paulo, quando eles lhe traziam a palavra, quando ele pastoreava aquela igreja. E ele diz aqui, olha, ele diz assim, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, agora muito mais na minha ausência. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. Ele não tinha, os filipenses não tinham mais a presença física do apóstolo Paulo. E aqui ele está apelando à consciência dos filipenses, fazendo eles lembrarem de que agora, muito mais, sem a presença do apóstolo Paulo, eles precisavam ser obedientes. Porque eles eram obedientes enquanto o apóstolo Paulo estava presente com ele. Mas agora que sua presença física foi retirada dos filipenses, é necessário então que muito mais agora eles sejam obedientes ao que o apóstolo Paulo tem a dizer. E ele desenvolve ainda mais, dando agora a primeira ordem, o primeiro imperativo, que nada mais é do que o desenvolvimento da salvação. Ele diz assim, obedecei muito mais agora na minha presença. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Talvez a primeira pergunta que venha na sua mente é, o que é necessariamente desenvolver a salvação? Será que eu tenho alguma parte? Será que eu tenho alguma contribuição no processo da minha salvação? Será que eu tenho que fazer algo para que eu seja salvo? Certamente que não, meus irmãos. O apóstolo Paulo aqui, quando ele fala acerca do desenvolvimento da salvação, não tem nada a ver necessariamente com aquela ideia de que eu sou capaz de salvar a mim mesmo, ou de que eu tenho alguma contribuição primária no processo da minha salvação. Isso, meus irmãos, pertence tão somente a Deus. Apenas a salvação é algo que pertence somente a Deus. Ele dá a quem quer. Só que aqueles a quem Deus dá a salvação, cabe a essas pessoas que já possuem a salvação de Deus, desenvolver essa salvação, deixar com que ela seja mais notada, fazer com que ela seja mais visível, fazer com que ela tenha mais frutos, fazer com que ela seja necessariamente percebida diante das pessoas. E é exatamente nessa ideia, é exatamente com isso em vista, que o apóstolo Paulo, ele então exorta a igreja a desenvolver a sua salvação. Não que eles tenham qualquer participação no processo da salvação, mas uma vez salvos, uma vez já alvos da graça de Deus, é necessário então eles desenvolverem essa bênção. E o que é isso, afinal de contas? A primeira coisa que nós precisamos saber, irmãos, é que a palavra desenvolver, ele tem a ver com trabalho. Sim, a palavra original aqui, para desenvolver, é exatamente esse: trabalhar até chegar num processo concluído, trabalhar com exaustão, até que aquilo que empreendemos esforço seja concluído. É exatamente isso o que a palavra desenvolver no original, ela quer dizer. Ou seja, exige de cada um de nós esforço, exigirá de cada um de nós trabalho, exigirá de cada um de nós empenho, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação.
Afinal de contas, desenvolver a salvação também, ele tem a ver com obediência. Tem a ver com nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Porque o desenvolvimento da nossa salvação tem que desembocar imediatamente naquilo que agrada a Deus. Porque do contrário, não seria salvação, seria necessariamente perdição. Porque quem desenvolve em cima de algo impuro são aqueles que não foram salvos. E eles trabalham em cima de algo que não pode salvá-los. Mas aqueles que foram salvos, eles podem sim desenvolver em cima de algo que lhe conduz em aproximar da vontade de Deus. Além disso, meus irmãos, além do desenvolvimento da salvação desembocar numa vida de obediência, desemboca também em uma vida de santidade. É exatamente esse o propósito último e final, que o desenvolvimento da salvação tem que chegar na vida de alguém. O que o apóstolo Paulo tem em mente aqui é fazer com que os filipenses sejam necessariamente reconhecidos pela sua época, pelas pessoas do seu tempo, como pessoas santas, como pessoas que carregam em si o próprio caráter de Deus, a própria imagem de Deus, sejam percebidos, sejam confundidos, ou tenham as características do Senhor Jesus Cristo, que nada mais é do que santidade. Talvez essa palavra santidade não seja muito bem ouvida pelas pessoas dos nossos dias. Afinal de contas, santidade remete uma vida... nós temos santidade como algo que a sociedade não preza tanto. Ser santo, ser puro, ser inocente, são coisas que não atraem o ouvido das pessoas lá fora, mas é algo que atrai o coração de Deus para a nossa atenção. Afinal de contas, Deus é santo, e o desejo dele é que o povo dele seja santo também. Muitas pessoas olham para a santidade como algo pesaroso, como algo ruim, porque afinal de contas a santidade é vista como negando tudo, entrando dentro de um mosteiro e vivendo lá, fazendo orações, jejuns, chicoteando o corpo e coisas semelhantes a essas. Talvez entrar para um convento seja a coisa mais próxima que nós pensamos acerca da santidade. Mas santidade não tem nada a ver com isso. Santidade tem a ver necessariamente com parecer mais com Deus, ser feito a imagem de Deus. Se tem um atributo que Deus é devidamente conhecido, é o atributo da santidade. E é exatamente isso que Ele quer, que o seu povo seja conhecido, por meio de uma vida santa, por meio de uma vida pura, por meio de uma vida imaculada, uma vida que necessariamente agrada a Deus. Isso é o que é necessariamente desenvolver a salvação, ou seja, requererá de você esforço, requererá de você trabalho árduo, exigirá de você dia a dia lutar contra os seus pecados, requererá de você dia a dia deixar a sua vontade de lado e empenhar em fazer a vontade de Deus. Requererá de você colocar em você a sua vontade em segundo lugar e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, ainda que seja algo que traga prejuízos para a sua vida, tanto financeiros, familiares, não importa qual a monta. O importante é que Ele trará para você, que a vontade de Deus será prioritária na sua vida. E é isso então o que significa desenvolver a salvação. Mas talvez uma outra pergunta que surge na nossa mente é exatamente isso. Tudo bem, eu entendi o que é desenvolver a salvação, mas como é que eu posso desenvolver a minha salvação? Como é que eu posso chegar nesse finalmente? Como é que eu posso empenhar o meu esforço? Como é que eu posso empenhar toda a minha garra
para chegar nesse objetivo que vai me conduzir à obediência. E a primeira coisa, meus irmãos, que é necessário para nós desenvolvermos a salvação, é exatamente sermos possuídos por um espírito de humildade e submissão a Deus. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sim, meus irmãos, é necessário temor de Deus para desenvolver a salvação. Saber que você depende de Deus. Saber que Deus está com os olhos postos na sua vida. Saber que Deus, Ele anda olhando para o seu coração. Saber que Deus anda e perscruta a sua mente. Que Ele tem um raio-x completo da sua vida. Quer das suas motivações, quer dos seus pensamentos, quer das suas conversas. Ou seja, Ele está o tempo todo do seu lado. Ele vê tudo o que você faz. Ele sabe tudo o que você pensa. Ainda que tudo esteja escuro na sua vida, Ele vê. Ainda que você faça todas as coisas escondido, Ele está vendo. E é necessário, então, temor para desenvolver a salvação. É ser surpreendido por um pecado e ser imediatamente lembrado: Deus viu. É falar alguma coisa inapropriada e imediatamente lembrar: Deus ouviu. É exatamente colocar os olhos sobre alguma coisa que nós não devemos pôr e saber: Deus me viu olhando para aquilo. Ou seja, é desenvolver um temor de Deus, meus irmãos, em tudo que nós fazemos. Pensar duas vezes antes de tomarmos uma atitude. Pensarmos duas vezes antes de tomar uma decisão. Ciente de que Deus está com os olhos postos diante de nós. E pense o que é pecar contra Deus, o que é ofender a Deus, o que é fazer Deus se irar contra nós, cometendo desobediência diante dele. Então é preciso submissão, e é por isso que o apóstolo Paulo diz: tremor diante de Deus. Você deve desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Sim, você deve tremer diante de Deus, porque Ele não suporta ver o pecado, porque Ele odeia a iniquidade. Ele não se compraz com a iniquidade associado ao seu culto solene. Ele não suporta ver os seus filhos se imiscuindo com a iniquidade, com o pecado, com as coisas que são frutos das obras de Satanás, com as obras das trevas. Eu sei que tem muitos pais aqui, e eu sei o quanto os pais se enraivecem quando seus filhos agem de modo desordenado e agem de modo desrespeitoso para com ele. Se eles tremem de raiva dos seus filhos quando agem assim. E Deus é igualmente, meus irmãos. Deus se ira. A palavra de Deus diz que Deus se ira todos os dias por conta das nossas iniquidades. Por isso que é necessário nós tremermos diante de Deus. Ele que é santo 3 vezes. O próprio Deus, quando olha para o céu que é a perfeição, Ele atribui imperfeição ao céu, porque o céu não pode ser tão perfeito quanto Deus é perfeito. E imagine nós então, meros servos, pecadores, nascidos de mulher, imiscuídos em uma sociedade corrupta, como nós deveríamos, meus irmãos, tremer diante de Deus. E talvez seja exatamente esse senso que a igreja de hoje tem perdido no que toca ao seu serviço a Deus. Muitos membros, os cristãos dos nossos dias, talvez tenham se deixado levar pela cultura e se deixado convencer que Deus não está tão preocupado assim com os nossos pecados, que Deus não se importa de que nós venhamos pecar aqui, uma vez ali, outra acolá, de uma palavra que sai da nossa boca sem pensar, de uma atitude que nós cometemos sem refletir. Nós pensamos: Deus pode entender. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós estamos olhando para Deus
com uma perspectiva humana. Nós estamos olhando para Deus com uma perspectiva de como nós faríamos naquela situação. E é exatamente aí onde nós erramos. Nós pensamos que Deus, Ele tem sido complacente com a iniquidade. E então, já que Deus não se importa tanto assim, eu posso agir de forma desordenada. E é exatamente porque nós perdemos o senso da santidade de Deus, o senso do juízo de Deus, que nós não trememos mais diante da sua presença. Meus irmãos, os anjos agora no céu, diante de Deus, não se atrevem nem mesmo olhar para o Senhor. Tão grande é a sua santidade. Os apóstolos, quando estiveram na presença de Cristo e viram a sua glória, eles imediatamente diziam: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Mas nós muitas vezes agimos de uma forma um tanto leviana quando entramos na presença de Deus, ou quando nós servimos a Deus na esfera em que Ele nos colocou para o servir. Achamos que Deus pensa como nós, achamos que Deus age como nós, e então agimos, fazemos e pensamos, sem muita preocupação. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós devemos ser submissos e humildes, devemos temer a Deus, devemos tremer diante da santidade de Deus. Quando Deus fala, até mesmo o deserto estremece. Qual é o senso que você tem de Deus? O quanto saber que Deus conhece os seus pecados, que Deus vê você cometendo aqueles pecados de forma voluntária, sem preocupação, agindo de forma hipócrita ou com falsidade com os irmãos. O que é que vem na sua mente quando você pratica essas coisas? Será que pensa que Deus não está vendo? De fato Ele está vendo, e de fato Ele retribuirá. E uma coisa que nós precisamos saber, irmãos, é que Ele repreende aqueles que são seus filhos. Por isso devemos tomar cuidado, devemos tremer, porque quando a vara de Deus, ela vem em nossa direção, ela vem de fato para nos corrigir, ela vem de fato para nos disciplinar. E eu preciso dizer para vocês, dói de verdade, machuca, porque Deus bate, Deus fere aquele a quem ama, para trazê-lo de volta para a correção. Por isso que o apóstolo Paulo: desenvolvei a sua salvação com temor e também com tremor. Essa é a primeira maneira como nós podemos desenvolver a nossa salvação. A segunda coisa é confiando na ação divina. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 2, no versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja bem, meus irmãos, o quanto a nossa salvação e o quanto o desenvolvimento da nossa salvação está nas mãos de Deus. Ele diz: é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Deus quem move as cordas do seu coração. É Deus quem move o seu intento em obedecê-lo. Porque se for para deixar na sua própria vontade, porque se for para entregar na sua própria disposição, a nossa tendência não é a obediência. A nossa tendência é a desobediência. É o caminho da desobediência que nós iremos seguir. Por isso que é tão importante Deus mover as cordas do nosso coração, para que nós possamos entoar uma melodia de obediência a Ele. Ele incute no nosso coração desejo de lhe obedecer, desejo de lhe servir, disposição para fazer essas coisas. É Ele quem efetua em vós o querer fazer. E pense, tudo que nós fazemos depende do nosso querer. É necessário eu querer primeiro para eu realizar, mas está na mão de Deus o seu querer. É Deus quem controla o seu querer.
É Deus quem faz o seu querer convergir para aquilo que é bom. Porque do contrário, você não pode desejar o que é bom. E mais ainda, não apenas o querer, o realizar. Você não tem força suficiente, não faz parte da constituição do homem querer o bem e realizar o bem. Por isso é tão importante uma ação sobrenatural de Deus, por meio do seu Espírito, movendo o nosso coração para não apenas querer, mas também realizar aquilo que lhe apraz. Então, o que é que você precisa? Confiar em Deus. Você precisa se debruçar em Deus. Você precisa correr para Deus. Você precisa depender de Deus. Você não pode correr para outro lugar. É apenas Ele quem pode fazer. Se acaso você viu uma mancha de impureza no seu coração, você tem que correr para Deus, para que Deus mude isso. Você tem que correr para Deus para que Ele mude o curso da sua natureza. Porque do contrário, se você escolher o caminho da desobediência, se você se escolher o caminho da rebelião com Deus, a tendência é Deus entregar mais você à disposição do seu coração. É você ser afundado na sua miséria, ser afundado no seu pecado, ser enlameado pelos seus desejos mais corruptos. É Deus, meus irmãos, e fora de Deus não existe salvação, não existe escapatória. Você deve confiar em Deus para o desenvolvimento da sua salvação, buscar, implorar, rogar a Ele, porque Ele é quem efetua essas coisas. E em terceiro lugar, a terceira maneira de desenvolvermos a salvação é não esquecendo que você tem responsabilidade em desenvolvê-la. Sim, Deus é quem coloca o desejo, Deus é quem coloca em você o querer realizar. Mas veja, isso é um mandamento. O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. É verdade, é Deus quem faz, é Deus quem coloca. Somente a graça de Deus pode levar um coração pecador a querer o Senhor Jesus Cristo. Mas há uma responsabilidade humana, há uma cooperação do homem no ato de desenvolver essa salvação. É um mandamento, e nós devemos fazer. Nós não podemos nos esquivar, nós não podemos tomar outro caminho. É um mandamento. Então há uma responsabilidade também sobre nós. Devemos sim confiar em Deus, mas não devemos esquecer que é uma responsabilidade do homem. E aqui eu queria fazer uma aplicação rápida, para que isso não... porque algumas pessoas podem olhar para isso e ser levado à licenciosidade, a achar assim: já que é Deus que desenvolve mesmo em mim esse desejo, esse querer, então eu vou esperar esse desejo vir primeiro. Ou então, se Deus não colocar esse desejo no meu coração, eu estou desculpado. Afinal de contas, Deus não colocou no meu coração o desejo, o querer e o realizar, já que não está em mim. Aí é que a pessoa se engana quando cai nesse pensamento. Porque preste atenção, meus irmãos, Deus trabalha em um coração, a graça de Deus, ela é demonstrada a um coração corrupto, a um coração que está desprovido de graça. Antes de Deus agir, o querer e o realizar, antes desse ato de Deus, o que impera no coração dessa pessoa é a corrupção, é a falta da graça de Deus. Então, uma pessoa que tem esse pensamento, uma pessoa que está motivada por essa ideia, ela corre o sério risco de ficar iludida e enganada pelo seu coração corrupto. Ela ficará presa. A pessoa que não experimentou a graça de Deus, que não teve esse querer e esse realizar motivado por Deus, é porque ela foi deixada para trás, é porque a graça de Deus não alcançou ela, é porque ela ainda está em um estado não regenerado.
é porque ela está em um estado de miséria. E veja quão triste é essa situação. Está alheio de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, não ter Cristo como seu Salvador, não ter a salvação. Uma pessoa que não desenvolve a sua salvação é uma pessoa que não quer desenvolver, na verdade, a salvação. É porque ela nunca experimentou a salvação, é porque ela não tem salvação para ser desenvolvida. Porque aqueles que experimentaram o dom da graça de Deus, eles não querem mais se imiscuir com o pecado, se lamear com o pecado. O seu coração agora flui para uma outra direção. E o crente genuíno e verdadeiro, o que ele vai mais querer é uma vida de obediência. Quando ele encontrar um pecado no seu coração, ele vai correr de todos os lados. Eu não posso continuar assim. Eu tenho que mudar. Esse é o princípio, meus irmãos. O Espírito que Deus coloca em um crente é o Espírito Santo. E um coração que foi santificado por esse Espírito não pode desejar outra coisa que não seja a santidade, a obediência, a pureza. Não é um coração que fica acomodado com os seus pecados, um coração que tolera os seus erros. Pelo contrário, se o Espírito de Deus habita em vós, os seus pecados têm que te incomodar, os seus pecados têm que te tirar o sono, os teus pecados têm que te incomodar a ponto de você jejuar, buscar a Deus e pedir: Deus, me salva, me arranca esse pecado, ou então me leva para perto de Ti, para eu não pecar mais. Em outras palavras, há um desconforto conosco mesmo, há uma ojeriza sobre os nossos pecados, um desgosto sobre a nossa vida, quando não estamos agindo na vontade de Deus, porque existe um princípio em nosso coração, que é o princípio do Espírito Santo. Uma pessoa santa, me diga, uma pessoa santa pode desejar outra coisa que não seja a santidade? Uma pessoa santa pode se acomodar em viver em uma vida de pecado, em uma vida de hipocrisia, em uma vida de falsidade? Não! Isso demonstra que ele nunca experimentou a salvação. Isso demonstra que ele nunca experimentou o Espírito Santo. Isso significa que ele nunca fez parte da vida, da família de Deus, ou de um elo com Deus. Se temos o Espírito de Cristo, devemos transfigurar, transparecer o caráter de Cristo, porque do contrário, não é o Espírito de Cristo. É simples, é direto, não tem meio termos, ou é crente, ou nunca foi crente. Por isso que esse é o mandamento, meus irmãos, a obediência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse é o caminho da obediência. Eu ainda estou no segundo, vamos caminhando agora para o segundo ponto, e vamos ver o segundo ponto, que o caminho da obediência, além de ser desenvolver a salvação, é um caminho também, consiste também em estarmos satisfeitos em Deus. Se tem uma coisa que nos impede de ser obedientes a Deus, é a nossa insatisfação. É estar insatisfeito com Deus. É estar contrariado com a maneira como Deus tem conduzido a nossa vida. Quando agimos assim, insatisfeitos, corremos para o caminho da desobediência. Por isso que esse é o segundo caminho da obediência, o caminho da satisfação. Veja o que diz aí o versículo de número 14. Até o versículo 16. Diz assim, depois de ter dito, desenvolvei a vossa salvação, ele diz no versículo 14, fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus,
inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. O segundo mandamento do apóstolo Paulo, claro, o mandamento de Deus, por meio do apóstolo Paulo, para a igreja dos Filipenses, é exatamente essa. Veja o imperativo: fazei tudo sem murmuração e nem contenda. A murmuração, meus irmãos, nada mais é do que a prova de um coração insatisfeito para com Deus. Por que que as pessoas murmuram tanto? Por que que as pessoas reclamam tanto das suas vidas? Por que as pessoas vivem reclamando de salário, de dinheiro, de trabalho, da esposa, dos filhos? Por quê? Porque estão insatisfeitos com Deus. Porque estão insatisfeitos com a maneira como Deus tem conduzido as suas vidas. Nós vimos que o querer e o realizar depende de Deus. E quando alguém age de modo insatisfeito, a primeira coisa que ele faz é reclamar das coisas que Deus tem dado. Reclama do trabalho, reclama do colega do trabalho, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama da igreja, reclama de tudo. Não tem nada que satisfaz essa pessoa. Na verdade, o recipiente dessa pessoa é tão grande, que nada pode encher ele. Não basta ele ter uma família, não basta ele poder pagar as contas dele, ter comida na mesa, ter uma família que serve a Deus, ou tudo mais. O homem sempre quer mais, o homem sempre quer algo mais. Se ele compra um carro do ano, no outro ano ele quer o outro carro que já foi lançado. Se sai um celular bom, e ele compra, depois sai outro, ele quer aquele outro que saiu, porque o dele está defasado. E assim vai as nossas vidas. E reclamamos, murmuramos de tudo. O que é isso, senão insatisfação para com Deus? E uma outra coisa que mostra a nossa insatisfação é exatamente as contendas. Se tem algo que é resultado da murmuração, é exatamente a contenda. A contenda flui, meus irmãos, de um coração insatisfeito, de um coração murmurador. A pessoa, ela já está tão insatisfeita com a vida dela, está tão sem prazer naquilo que ela tem, de tal modo que ela já começa a falar as coisas, praguejar, reclamar. Não bastasse a sua insatisfação para com Deus, quando alguém vem a ela e faz alguma coisa com ela que lhe contraria, aí começa a briga. Ela já não está satisfeita com a vida dela, e alguém vem e contraria a vontade daquela pessoa. As portas estão abertas agora para a briga e para as contendas, para as rixas dentro da igreja. Como nós podemos ver, a contenda que acontece no nosso meio, briga entre irmãos, flui necessariamente de um coração insatisfeito para com Deus. E essa é a razão porque muitas das vezes nós pecamos, nós desobedecemos e pegamos outros caminhos contrários. Quantos irmãos não estão virados a cara uns para com os outros, exatamente porque lhe contrariou em alguma coisa, falou mal, ou então porque não fez do modo como a pessoa queria, e tantas outras coisas, simplesmente porque foi contrariada. E é daí que nasce então as brigas e as contendas. E o apóstolo Paulo diz: olha, se vocês querem ser obedientes, fazei tudo sem murmuração, fazei tudo sem contenda. Esteja satisfeito com o que você tem. Se aquilo que você tem você acha pouco, esforce-se mais para que você colha mais frutos. Se o seu salário está pouco, trabalhe mais. Se a sua esposa não corresponde ao que você quer, discipule ela mais, trabalhe mais, eduque mais ela na palavra de Deus,
convença ela dos seus pecados. Se os seus filhos estão desobedientes, se esforce mais em pastoreá-los. Se a igreja está desunida, esforce-se mais para ser um instrumento na igreja de união, deixando o orgulho de lado, cobrando mais de si. Se tem alguma coisa, meus irmãos, que nós temos que reclamar e queixar diante de Deus, são exatamente os nossos pecados. Do que é que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, porque Deus tem nos dado abundância. Olha o ar que você respira, a cadeira que você está sentada, o coração que está batendo no seu peito. O que é que você quer mais de Deus? O que é que você tem para reclamar de Deus? É a sua conta financeira? Trabalhe. É a sua família? Se esforce. Exige-se mais de você, mas não fique murmurando, porque esse é o caminho que leva à desunião. Esse é o caminho que nos leva à contenda dentro da igreja. E veja, meus irmãos, agora os benefícios que a satisfação pode trazer ao nosso coração, à nossa vida. E a primeira coisa de benefício é que ela leva a nós a termos uma vida obediente. Sim, a satisfação. Se nós formos pessoas satisfeitas, nós somos motivados a obedecer a Deus. Ele diz assim: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa o que a satisfação pode trazer ao nosso coração. Porque se nós não temos do que reclamar a Deus, se nós olhamos para o que temos e falamos assim: Senhor, obrigado pelo que o Senhor me dá, eu não mereço isso que tenho, mas o Senhor insiste em me abençoar. Se essa é a nossa disposição, se esse é o nosso pensamento, então temos razão para continuar obedecendo, temos razão para continuar agradando a Deus, porque reconhecemos que Ele tem dado mais do que nós merecemos. Ou seja, e nesse esforço, nós esforçaremos para ser pessoas obedientes, irrepreensíveis. Irrepreensíveis aqui não quer dizer não errar, porque o erro, o pecado, ele está encruado na nossa natureza. Mas irrepreensível aqui é que uma pessoa, ela leva uma vida de tanta piedade, de tanta santidade, que ela peca, mas não são pecados tão escandalosos, não são pecados tão agudos, que se mostram tanto na sua vida. Ela é piedosa, ela é sincera, ela é santa, ela tem pecados sim, mas não são pecados, quando comparados com outros, tão grosseiros. São pessoas que de fato chegaram a uma maturidade cristã, que se satisfazem em obedecer a Deus, e não tem do que ser corrigido. São, na verdade, exemplos a serem seguidos antes de ser repreendidos. A segunda coisa de benefício que nós vemos é que a pessoa que é satisfeita em Deus, ela serve de exemplo para os incrédulos. Ele diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A pessoa que é satisfeita em Deus, a pessoa que não murmura, está plena com aquilo que Deus tem dado, ela é um exemplo para o descrente. Porque não importa qual a situação que ela se encontra, ela sabe que ela merecia menos do que aquilo. Ela sabe que o que ela merecia, na verdade, era o inferno. É para lá que ela deveria ir. Mas Deus tem guardado a sua vida. E então ela leva uma vida de pureza. Ela leva uma vida de satisfação em Deus, alegria em Deus. O seu contentamento não está nas coisas da terra, mas seu contentamento está em Deus. O ímpio, quando olha essas coisas, ele não entende, porque a alegria dele está aqui na terra, nas coisas da terra. E quando olha para o cristão e vê que a sua alegria está no céu, é algo que não encaixa no princípio da sua vida. E
E a palavra, e Paulo dá uma ilustração aqui de um luzeiro. É como um farol que brilha no meio da escuridão lá no mar. Porque o ímpio está de fato na escuridão. Mas quando ele vê alguém andando assim, em pureza, em santidade, em satisfação, ainda que não seja uma pessoa rica, mas feliz, ele não entende. Ali tem alguma coisa. Ali, aquela pessoa, ela é diferente. Ou seja, ela é um luzeiro no mundo. Ela é um exemplo para um descrente. E além disso, o terceiro benefício é que é uma evidência de salvação. O apóstolo Paulo diz assim. Nem que eu me glorie, 16. Vou ler a partir do versículo 15 da metade. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olhe, seja satisfeito em Deus, para que eu tenha certeza de que Deus alcançou vocês, de que vocês estão satisfeitos em Deus. E naquele último dia, quando Cristo vir, eu sei que eu não corri em vão. A palavra que eu preguei para vocês surtiu efeito, e a salvação veio até os seus corações. Sim, meus irmãos, satisfação em Deus é uma evidência da salvação de Cristo em nós. Como nós perdemos quando colocamos a nossa alegria aqui nas coisas da terra. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, vejamos aqui o nosso último ponto, que o caminho da obediência, ele consiste em estarmos felizes em Deus. Nós vimos que a obediência consiste em desenvolver a salvação e em estar satisfeito em Deus. E uma coisa imediata a isso, logo, um resultado, na verdade, do desenvolvimento da nossa salvação é a satisfação. E uma vez que estamos satisfeitos em Deus, nos alegramos em Deus. E independente do que nos acontece, independente das dificuldades que vêm na nossa vida, a nossa alegria está em Deus, e não nos problemas, e não nas coisas aqui da terra. Então, o que pode brotar no nosso coração é, na verdade, um regozijo, uma alegria, uma felicidade que não se pode conhecer, que não se pode comprar. É uma felicidade que vem da parte de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo aí, no último versículo, 17 e 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqui tem o terceiro mandamento, o terceiro imperativo do apóstolo Paulo. O primeiro foi desenvolver a salvação, o segundo foi fazer as coisas sem murmuração, e a terceira coisa agora é: seja feliz em Deus, alegre-se em Deus. A primeira coisa, meus irmãos, é que ser alegre é um mandamento. Olha, se você ser feliz, você ser alegre, é um mandamento de Deus para a sua vida. Deus não quer te ver infeliz. Deus não quer ver você insatisfeito, murmurando. Deus não quer ver você triste. O que Deus quer que você sinta é felicidade, é alegria. Por isso que Ele manda: seja feliz, seja alegre, alegrai-vos comigo. Mas como, pastor? Será que eu tenho que ser feliz apenas quando as coisas estão bem, quando não existe problema? Não. Quando as coisas estão sem problema, devemos ser felizes. Mas quando as coisas estão com problemas sérios e graves, devemos ser felizes também. Esse é o mandamento: ser feliz em situações difíceis. E o apóstolo Paulo estava numa situação difícil. Preste atenção, meus irmãos. O apóstolo Paulo está prestes a ser julgado e vai ser condenado à morte. Sua cabeça será decapitada. Os filipenses ficarão para sempre, enquanto aqui na terra, sem a presença física do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz bem assim: olha, se a minha vida
for sacrificada por causa de vocês, de modo que eu veja o progresso de vocês, se ainda que a minha morte redunde no progresso espiritual de vocês, filipenses, com isso eu me alegro. E eu clamo a vocês também, que alegre-se comigo nisso, em que a minha vida está sendo útil para vocês, que Deus está cumprindo o propósito que Ele me chamou para a vida de vocês. Se Deus está satisfazendo a sua vontade em mim, e que a vontade de Deus é que eu morra, que a minha vida seja derramada, que o meu sangue seja como uma libação sobre a vida de vocês, se essa é a vontade de Deus, com isso eu me alegro, porque a vontade de Deus está sendo realizada em mim. Aí o apóstolo Paulo diz, a nossa felicidade tem que estar em Deus. Deus tem que ser a razão, é o alicerce, é o motivo. Você fica triste, você fica insatisfeito, porque você não coloca o seu coração em Deus, porque a razão da sua alegria não é Deus. Talvez você fique feliz em ver R$1 milhão na sua conta financeira, na sua conta bancária. Talvez você fique feliz em ser promovido no seu trabalho. Talvez uma felicidade venha na sua vida, se você for contemplado em qualquer coisa, mas não é feliz naquilo que é mais essencial. Você coloca a sua felicidade nas coisas terrenas, você coloca a sua felicidade em coisas passageiras, quando na verdade a sua felicidade tem que estar fundada em Deus, que é eterno, que é estável, que é real. É aí, se você colocar o seu coração, as suas expectativas em Deus, ainda que você seja oferecido à morte, ainda que você passe pela maior tribulação, aquilo lá, sua tribulação, vai ser motivo de alegria, porque a sua felicidade não depende das suas dificuldades, a sua felicidade não depende das suas tribulações, a sua felicidade depende de Deus. E uma prova disso, meus irmãos, e aqui eu concluo, de que nós não precisamos das coisas terrenas, ou das dificuldades, ou de qualquer coisa dessa vida para ser feliz. O exemplo máximo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o Senhor Jesus Cristo, Ele é dono de tudo, sempre foi. Mas houve um momento da sua vida, quando Ele se fez homem e habitou entre nós, Ele se colocou na situação mais paupérrima que um ser humano poderia experimentar. Ele saiu do seu trono de glória e viveu como um servo. Mas não foi como um servo qualquer, foi como um servo sofredor. Ele era caracterizado por sofrimento. A família dele era uma família pobre, que não tinha nada. José era carpinteiro na sua época. José não era nem o pai de Jesus. José adotou Jesus como filho. Jesus viveu na sua vida, o seu ministério, vivendo de favores das pessoas. Quando ele ia de uma cidade para outra, ele dormia na casa dos amigos dele. Era necessário que Pedro desse um quarto para ele, que Lázaro, Maria e Marta separassem um cantinho para ele lá na casa. Quando ele entrou em Jerusalém, Jesus não tinha nem dinheiro, foi preciso ele pegar um jumento emprestado, um cavalo, um jumentinho, um filho de jumenta, não foi nem jumento, foi o filhote de uma jumenta, e teve que pegar ainda emprestado, e entrou dentro de Jerusalém. Quando ele morreu, ele foi tão pobre, quando ele foi crucificado, que até a roupa do corpo dele foi arrancada. Morreu sem nada, zero. E quando foi sepultado, nenhum lugar para morrer ele tinha. Foi preciso José de Arimateia pegar o túmulo que era dele, da família dele, e emprestar para o Jesus ser sepultado. Jesus era pobre, não tinha nada, mas não teve pessoa mais feliz nesse mundo.
Não houve uma pessoa tão satisfeita em Deus com essas coisas. Prestes a morrer, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Era lá que ele se alegrava, era em Deus. Ele é um exemplo claro para nós de que nada nesse mundo pode tomar o nosso coração, pode trazer alegria para nós. A alegria que o homem perfeito, Cristo, experimentou, não foi nas coisas transitórias dessa vida, não foi nas coisas terrenas. Ele é a prova viva disso. A felicidade dele redundava tão somente em Deus, em satisfazer a vontade de Deus, e é lá que você deve buscar a sua felicidade, é lá que mora o motivo da sua alegria, e se você buscar em outro lugar, você não vai encontrar. Você pode ser feliz momentaneamente, mas você vai ver que logo, logo, a frustração vai entrar. Não é a sua esposa, não é os seus filhos, e muito menos os seus bens, que traz felicidade para o seu coração. É Deus. Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses são os ingredientes, meus irmãos, para nós seguirmos a obediência. Viver uma vida desenvolvendo a nossa salvação, estando satisfeito em Deus e estando feliz em Deus. Olhe, se você for feliz em Deus, estiver satisfeito em Deus, você vai desenvolver a sua salvação. E é o caminho que você vai tomar, é o caminho da obediência, e imediatamente a igreja experimentará dias de unidade e refrigério. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que nós possamos ser alvos dessa graça de Deus para usufruirmos desses benefícios. Vamos orar.